E sejam muito bem-vindos a mais uma análise aqui no canal. E hoje eu quero trazer para vocês fortes revelações que mostraram que a Rússia possui uma série de campanhas e planos de ataque a partir de contratos de mercenários e agentes terceirizados em toda a Europa. Só que esses planos são planos altamente criminosos que envolvem ali assassinatos, perseguições e sabotagens, e um desses planos foi descoberto pelos agentes dos Estados Unidos e também alemães, e tinham como alvo esse plano o presidente da maior fabricante de armas da Alemanha, a empresa Rheinmetall. Mas antes, peço gentilmente para vocês se inscreverem aqui no canal, ativarem as notificações, curtir e compartilhar o vídeo para que possamos ganhar ainda mais relevância na comunidade geopolítica. Como vocês já sabem, eu divulguei por diversas vezes, principalmente em artigos no site do aramilitaroff.com e nas nossas redes sociais, que nessa semana os Estados Unidos sediaram lá em Washington uma das cúpulas mais importantes desde a Guerra Fria da OTAN, uma cúpula que envolveu os 32 países membros da aliança, mais nações convidadas e principalmente, é claro, o mandatário da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Então, diante dessas reuniões, o que destacou de importância foi, sem dúvida alguma, o direito de fala de todas essas nações, uma a uma, fazendo diversas declarações, pontos estratégicos, reformas políticas estratégicas dentro da aliança, o que eles esperam no futuro para toda a Europa, inclusive para a própria, claro, aliança, que é o objetivo central. Então foi muito interessante. É claro que não tinha como trazer todas as falas, todas as questões. Eu trouxe no site, inclusive também aqui no Área Militar, no novo canal Analytics, os pontos mais importantes que surgiram, mais polêmicos que surgiram desta cúpula que aconteceu lá em Washington da Aliança. E diante dessa semana tumultuada de muitas novas políticas, estratégias por parte da Aliança, por parte da OTAN, inclusive também muitas ameaças vindas da Rússia, ameaças vindas também de outros pontos específicos desse beligerante como um todo, tanto na Europa quanto na região também do Pacífico, com a China, com Taiwan. Houve ali uma revelação assustadora, uma revelação muito importante, que 5 autoridades vazaram essas informações para jornalistas, tanto dos Estados Unidos quanto jornalistas também da Europa, em que a inteligência dos Estados Unidos descobriu no início deste ano que o governo russo planejava assassinar um dos presidentes executivos, CEOs mais importantes de toda a Europa hoje. É um dos mais poderosos executivos de uma das mais poderosas fabricantes de armas de toda a Europa, de todo o mundo. Uma das, né? Que é a empresa Rheinmetall, que nada mais o executivo CEO é o Armin Papperger. O Armin Papperger, ele estava ali na lista de um dos principais alvos desses planos da Rússia em agir de forma velada lá na Europa para tentar ali tirar a vida de um dos principais executivos de uma das principais fabricantes de armas da Europa. E por quê? Qual que era a intenção da Rússia ter como o CEO um alvo específico e principal desses planos, dessa campanha? Vejam só que a fabricante Rheinmetall é uma das mais importantes fabricantes de projéteis de artilharia e também de veículos militares, tanto da Alemanha quanto de outros países, só que agora, com essa nova configuração de guerra na Ucrânia, grande parte desses armamentos estão seguindo para onde? Estão seguindo para a Ucrânia. Então essas informações foram divulgadas
só agora porque foram, é claro, divulgadas, vazadas por ao menos ali 5 autoridades. E essas 5 autoridades, elas confirmaram uma a uma essas alegações, e essas alegações que viraram confirmações de que havia um plano ali para atacar o CEO Armin Papiger. Então esse plano era baseado em uma série de planos da Rússia dentro da Europa para assassinar executivos da indústria de defesa por toda a Europa, que estavam ali e que estão apoiando o esforço de guerra da Ucrânia contra esse avanço da Rússia na região. E é claro que a empresa alemã Rheinmetall liderou ali uma das maiores distribuições e também de produção de armas para Kiev, para a Ucrânia. E tudo indicava que o plano estava muito, mas muito avançado. Mas como os Estados Unidos conseguiram chegar e descobrir esse plano e como eles conseguiram evitar este ataque? Simplesmente, os americanos eles souberam desse esforço e imediatamente eles começaram a trabalhar em conjunto com o serviço secreto da Alemanha, cujos serviços ali de segurança, de inteligência, foram então capazes de proteger o CEO Papiger e também frustrar esses planos maléficos, esses planos de atacar diversas figuras importantes em toda a Europa. Inclusive, o próprio governo alemão confirmou que Berlim havia sido avisada sobre esse plano pelos Estados Unidos através de agentes secretos, tanto americanos quanto também da própria Alemanha. Então a Rússia ela está liderando essa campanha de sabotagem em toda a Europa. Inclusive, não sabemos se foi a Rússia mesmo que sabotou o gasoduto Nord Stream 2 e Nord Stream 1, que conecta a região ali dos Bálticos, a região russa até a Alemanha, onde havia um grande fluxo de gás para toda a Europa. Então não se sabe ao certo quem foi o mandante, quem foi o responsável. Mas por esses planos que não é de hoje que está acontecendo, essas sabotagens da Rússia, há muitos indícios da ligação e também responsabilidade pelas explosões advindas de uma campanha também de sabotagem da Rússia no Mar Báltico. Mas é claro que há muitas dúvidas no ar, muitas dúvidas em relação a isso. Então, por mais de 6 meses, a Rússia ela vem realizando uma grande campanha de sabotagem por toda a Europa, em grande parte por procuração. Ou seja, eles contratam mercenários e também contratam agentes terciários para realizarem esse tipo de sabotagem na Europa. Inclusive, houve ali diversos agentes dentro da Europa, que são agentes fixos, realmente reais da Rússia, não são contratados, mas agentes da Rússia, que recrutou e contratou ali indivíduos que já tinham passagem na justiça, já era ali uma pessoa que não era ilibada, para recrutarem eles para realizarem esse tipo de sabotagens, ataques incendiários em armazéns que estavam ligados à fabricação de armas para a Ucrânia e entre outros setores que trouxe muita instabilidade na região, por exemplo, da Alemanha, meses atrás. Então, faz parte ali de um plano de sabotagem da Rússia que está mais de 2 anos sendo realizados dentro da própria Europa. E agora um CEO tão importante na figura ali da indústria de defesa da Europa conseguiram evitar a morte desse CEO Papiger, que foi muito importante e vem sendo muito importante na configuração estratégica de produção e sustentação da guerra lá na Ucrânia por parte da Alemanha. E sabe o que é o interessante? É que a Rheinmetall hoje é a maior e mais bem-sucedida fabricante alemã dos principais projéteis de artilharia de 155mm, que são, em comparação com os soviéticos semelhantes, 152mm, mais tecnológicos, mais avançados, conseguem ter uma melhor penetração e, inclusive, tem ali a sua distância muito maior percorrida para atingir seus alvos. Inclusive, a própria Rheinmetall
com poucos detalhes, mas ela divulgou que está abrindo uma fábrica direta e dentro da Ucrânia para melhor ali produção e também no sentido de manter os reparos e manutenção de veículos que pertencem à empresa alemã Rheinmetall. E como vocês já sabem, que eu venho sempre aqui colocando sobre os dados estatísticos, o cenário que se encontra tanto a Rússia quanto a Europa. Eu trouxe que a capacidade da União Europeia em produzir munição de artilharia de 155mm pode estar muito abaixo do que eles estavam prevendo, porque eles estão ali, a União Europeia está prevendo em torno de 1,7 milhões de munições de produção anual até o final de 2024. No entanto, eles já estavam fazendo um cálculo que até a metade, no primeiro semestre deste ano, a produção interna da Europa deveria estar na margem de 800 mil munições por ano, né? Ou seja, nos primeiros 6 meses, na verdade, né? Só que está muito abaixo disso, não chega nem na metade. Então, com essas novas evidências, declarações que jornalistas europeus trouxeram, mostraram que hoje há um total de capacidade nesses 6 meses que percorremos, né, neste ano de 2024, a Europa foi capaz de produzir ao menos 580 mil projéteis ano, nessa comparação proporcional. Já a Rússia é totalmente ao contrário, é cerca de 250 mil munições de produção por mês, que dá em cerca ali, mais ou menos, cerca de 3 milhões de munições de 155mm e também de outras munições por ano. Realmente é um dado quantitativo muito maior, cerca de 3 vezes mais do que a Europa e também os Estados Unidos. É um dado preocupante para a Europa. Então, trouxe aqui mais um vídeo sobre essas novas revelações que surgiram lá da Europa, que quase um plano da Rússia foi realizado, mas os Estados Unidos intervieram e alertaram a Alemanha de que o CEO da Rheinmetall, o Papiger, poderia ser alvo de um plano de assassinato. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, curtir e compartilhar o vídeo para que possamos ganhar ainda mais relevância na comunidade geopolítica. Obrigado pela sua presença e nos vemos no próximo vídeo aqui no canal.